Em um mundo cada vez mais competitivo, um ambiente rico em conhecimento transforma carreiras, o mercado e o futuro. Afinal, só quem pensa de forma ampla para que novas ideias se somem às bases já existentes está sempre à frente. Este é o motivo da FIPECAF estar há 50 anos liderando a evolução nas áreas de contabilidade e finanças, influenciando gerações e contribuindo incansavelmente para a evolução dos profissionais que fazem parte dessa história. Um lugar na vanguarda do conhecimento que oferece um aprendizado rico, onde tecnologia, dados, inovação e consistência de ensino se unem a profissionais que são referência na área em que atuam e que causam um impacto profundo para aqueles que desejam não apenas fazer a diferença, mas ser a própria diferença. FIPECAF, inovadora por dentro, respeitada por fora. Muito boa noite a todos e todas. Neste momento, iniciamos nosso evento inaugural do segundo semestre letivo de 2024, dando boas-vindas a nossos colaboradores, professores, alunos dos cursos de graduação, de bacharelado e tecnólogos, MBAs, pós-graduação e mestrado profissional aqui presentes, e também aos que nos assistem virtualmente. Saudamos também a diretoria executiva da FPCAF, aqui representada pelo professor Márcio Luiz Borinelli, nosso diretor administrativo financeiro, a quem eu convido agora para falar em nome da diretoria executiva. Boa noite a todos e todas aqui presentes no auditório, ao pessoal que está nos acompanhando na transmissão. Eu sou o professor Márcio Porinelli, diretor administrativo financeiro aqui da FIPECAF. Represento o professor Wellington, nesse momento, nosso diretor-presidente, e o professor Mussa, nosso diretor de projetos. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto. Na última quinta-feira, dia 1º de agosto de 2024, a FPCAF completou 50 anos de vida. Então, vocês estão chegando aqui num momento bastante bacana para nós, né? Estão começando novos projetos, um novo semestre, novos cursos, e nesse momento, que como vocês viram nesse vídeo, né, a FPCAF, poderíamos dizer, uma jovem senhora, né, procura se renovar a cada dia. Então, para nós, é uma grande alegria poder recebê-los aqui. Este nosso evento, de forma muito insistente por nós, desde o término da pandemia de 2020, ele acontece de maneira híbrida, porque sempre que possível a gente tem incentivado, né, os nossos alunos, professores, a estarem presentes aqui no nosso prédio. Então, vocês que estão vendo aí online, né, vão ver a sala aqui com algumas pessoas. Então, sempre que possível, durante a estada de vocês, serão convidados e terão a oportunidade de estarem aqui presencialmente, como estamos aqui parte do grupo que vai realizar esse evento dessa noite. E para não perdermos tempo, gostaria de agradecer os nossos convidados, João Carlos, Patrick, que já já serão apresentados, por aceitarem o nosso convite de abrir esse nosso novo semestre letivo. Então, aproveitem muito desta noite, aproveitem da experiência e dos nossos painelistas para que tenhamos um início de semestre bastante produtivo. Obrigado a todos. Muito obrigada, professor Márcio, pela disponibilidade de estar conosco aqui nessa noite. E, neste momento, apresentaremos a equipe de coordenadores acadêmicos da FPCAF.
Demais. Curso de graduação e seu respectivo coordenador. Curso de mestrado profissional e seu respectivo coordenador. Os cursos de MBA e pós-graduação e seus respectivos coordenadores. E coordenadora da educação executiva. Muito bem, e para assumir agora o grande momento dessa noite, convido a professora Luciana Maia, nossa superintendente acadêmica, para apresentar-lhes os nossos ilustres convidados. Obrigada, Raquel. Estou muito feliz de poder mediar esse bate-papo hoje. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos, agradecer o João e o Patrick por aceitarem estar aqui com a gente hoje, aos nossos alunos que nos acompanham remotamente, quase 200 pessoas nos acompanhando agora, quem está aqui presente com a gente também, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los vocês iniciando essa trajetória acadêmica conosco. Para começar a nossa noite, eu queria chamar primeiro o Patrick para se juntar aqui no nosso sofá. Não é uma mesa, é um sofá de discussão aqui, para ser bem informal, de poder conversar bastante. O Patrick é diretor de práticas contábeis da Natura, contador registrado no Brasil e nos Estados Unidos, CPA, membro do Global Prepares, Fórum da Fundação FRS e membro convidado do Comitê de Pronunciamentos Contábeis do Brasil. Coordenador da Comissão de Informações ESG de Normas Climáticas da FGV, membro do IBRACON, professor de cursos de pós-graduação MBA da FPCAF. E tem um outro fator que não está aqui na lista, que acho que é o mais importante, né, Patrícia? Ele foi nosso ex-aluno de mestrado, seguiu agora a trajetória acadêmica com a gente também. É um prazer poder tê-lo aqui agora para receber os novos alunos com a gente. E gostaria de convidar também o João Carlos Costa Brega para se juntar ao nosso sofá de discussão aqui. João, muito obrigada. Pode ser. O João atuou por 28 anos na Whirlpool, onde por 12 anos foi vice-presidente executivo corporativo e presidente do Conselho de Administração da Whirlpool S.A. Possui contribuições como conselheiro de administração e vice-presidente do Conselho da ACD. É membro do Conselho de Administração e Comitê de Auditoria na São Martinho, conselheiro credenciado pelo IBGC e com certificação na Northwestern Kellogg em governança corporativa. Então, quero agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês estarem aqui conosco essa noite. Vou deixar nas mãos de vocês iniciar com chave de ouro esse semestre letivo. E, para começar o nosso debate, eu queria perguntar para os dois quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram em suas trajetórias profissionais até esse momento. O que fez com que vocês estivessem aqui hoje com a gente? Pode começar, você pegou o microfone primeiro, pode começar. Bom, pessoal, primeiro, boa noite a todos aqui na sala, também no virtual. Agradeço a casa pelo convite, eu particularmente sempre fico muito feliz de estar aqui, né? A Luciana falou, eu estive aqui como aluno, agora como professor, e tenho muito orgulho dessa casa, a representação da FIPECAF no ambiente não só contábil, mas econômico brasileiro é muito significativo. Para vocês terem uma ideia, a FIPECAF é a única instituição de ensino que tem representação no CBC. Tem 2 membros que são estatutários do Comitê de Pronunciamento Contábil, então nós somos parte da normatização contábil, da história contábil do Brasil. Bom, e quando a gente pensa um pouco nesses desafios, eu acho que o que eu percebi muito na minha carreira foram as transformações, né, que a profissão vem passando, né? A gente tem um ambiente hoje que é completamente diferente do que era de 25 anos atrás, da época que eu estive na graduação. A gente vivia uma contabilidade diferente, a gente vive um ambiente muito mais global, né? Principalmente em relação à padronização contábil, né? E também na importância do contador nas empresas, né? Há algum tempo eu me propus a fazer um trabalho acadêmico, ainda está pela metade, mas ele investigava um pouquinho da percepção do trabalho do contador e da sua existência por um período bem razoável, né? Eu já vi diversas matérias sobre os jornais e periódicos sobre a extinção do contador, aquelas profissões que vão sumir em 20 anos, né? O contador aparece sempre.
Eu fiz uma pesquisa uma vez e eu consegui achar o primeiro registro de uma matéria semelhante em 1976, num jornal de grande circulação. E ele falava das profissões que vão sumir no futuro, falava do contador e associava isso ao avanço tecnológico, dados. E o tempo foi passando, os anos 80, 90, e sempre o contador lá, né, nas profissões que vão desaparecer eventualmente no futuro. E nós continuamos aqui, né? Nós passamos pela automação, pela robotização, pelos dados, e o contador ele vai sempre se adaptando e mantendo a sua relevância, né? Então, acho que o crescimento, né, da gente como profissional e o acompanhamento do andamento da profissão é o que mudou muito. A gente passou pela implementação das IFRS no Brasil, foi um grande desafio. Nós estamos discutindo agora a sustentabilidade, que o contador tem um papel central e muito proeminente, e, de forma mais ampla, a governança das empresas, né? Então, quando a gente fala de governança corporativa, a gente está falando de um ponto onde o contador ele é um ponto central nessa discussão. Por quê? Porque o contador tem a diligência profissional. Dentro de um ambiente de finanças das empresas, você tem diversas responsabilidades, diversos chapéus que as companhias têm dentro dos seus departamentos financeiros. E qual é aquele que é conhecido como chato, né? É o contador. Por quê? Ele é o chato por quê? Porque ele é o cara que tem a diligência. Ele é o responsável por garantir a transparência, a razoabilidade livre de parcialidade da informação contábil. E isso é um papel muito importante, ainda mais no mercado que a gente vive hoje em dia, no âmbito econômico das empresas, que a gente no Brasil, né, que a gente tem uma certa volatilidade aí em relação a mercados mais maduros. E a importância do contador, mesmo com toda a pressão que se vê em relação a resultado, em relação às perspectivas econômicas de uma empresa, ele se manter imparcial e aplicando as perspectivas e a doutrina contábil de maneira apropriada, essa é uma informação e uma responsabilidade muito forte do contador. Então, se eu fosse dizer de forma geral, eu acho que a profissão tem evoluído muito. E com essa evolução, a importância do contador, por mais que a gente discute aí de tempos em tempos as transformações da profissão, a relevância do contador ela não se altera. Ninguém vai conseguir me convencer de que um chat GPT, eu falei isso para o Flávio no último aula, né? Ninguém vai conseguir me convencer que é melhor perguntar para o chat GPT do que ligar para o Flávio. Eu ouvi dele, pô, Flávio, o que você acha desse assunto aqui? Ninguém, o chat GPT, inclusive, ele passou na prova de contador nos Estados Unidos na quarta tentativa, eu passei na primeira, então eu já estou ganhando deles. Então, não é fechar os olhos à tecnologia e às transformações da nossa profissão, mas lembrem que, pelo menos nesse meu estudo, desde 1976, eles dizem que a gente não vai estar aqui em algum momento e a gente continua aqui cada vez mais relevante. Primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui. Não estudei aqui, mas contratei muito, tive a oportunidade de trabalhar com muitos profissionais oriundos daqui. E não sou contador, tenho essa deficiência. Na terceira vida, porque eu costumo dizer assim, na próxima vida eu vou ser engenheiro, porque engenheiro. Depois eu vou ser advogado, porque eu percebi que é advogado. E depois eu vou ser contador. Mas é uma honra estar aqui. O que eu vou passar para vocês é um pouco da experiência, seja do crescimento que me levou, e depois como administrador e como responsável, aonde a gente se fia, onde a gente se alicerça para tomar as decisões. A primeira coisa que eu gostaria, a gente estava conversando um pouquinho no chat GPT hoje em dia, a busca do conhecimento é o que vai fazer a diferença. Não tem, o americano diz, não tem free lunch, não tem almoço de graça. Então, talvez a gente possa conseguir fazer um trabalho que é pedido na faculdade, alguma coisa, usando o chat GPT. Quando você vai para o mundo real, você não tem isso. Então, o que eu sempre busquei e continuo buscando, e apesar da minha idade, estava até comentando, semestre passado terminei uma matéria na FE, e agora, na quarta-feira, começo uma na ECA, de Ética e Governança. Está aberto para 60 mais próximos. É busca de conhecimento, de manter atualizado, porque o mundo é dinâmico, porque a barra muda. É o que foi falado um pouquinho antes pelo Patrick aqui. As relações que formam o trabalho vão mudando, mas o conhecimento fica. 2. Normalmente, quem tem a capacidade e o conhecimento é quem lidera a transformação, não fica a reboque. E é isso que eu digo para vocês. E no ponto de vista
da importância da carreira e da profissão do contador, todos nós que vamos trabalhar, seja como empreendedores, seja como empregados, temos como objetivo chegar em alto escalão. Esse alto escalão, conforme essas relações vão mudando, exige uma responsabilidade fiduciária, inclusive na pessoa física. E na hora que você não tem os dados não são corretos, você é responsável da pessoa física, o bem que você construiu, tudo, você pode responder por isso. E o contador tem vamos dizer assim, esse direito e essa obrigação de prestar ao administrador essa informação e a garantia que vai se fiar. Eu acredito bastante que essa profissão ainda vai continuar, e digo mais, no país, ou olhando um pouco os Estados Unidos ou aqui, não tem muito contador ganhando dinheiro como perito contábil, pessoal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nas disputas de arbitragem e tudo mais, o que como administrador eu tenho visto é que os advogados cada vez mais se fiam em peritos contábeis, porque tudo acaba na discussão de números e peritos, então é uma profissão que não acaba. Eu sou pai, a minha filha, uma das minhas filhas está naquela, o que eu vou fazer? Eu falei assim, filha, você pode fazer o que você quiser, mas tem 3 coisas que você vai ter que fazer, porque você nunca vai ficar sem emprego. Ou você vai ser médica, ou você vai ser advogado, ou você vai ser contadora. Eu falo isso porque sempre vai precisar. Não adianta, vai sempre ter imposto para pagar. Vai ter sempre discussões dessas cada vez mais. Então, é uma profissão que, além de ser extremamente importante, te permite que, para quem trabalha em empresa, a contabilidade, você conhece a empresa por dentro. Porque tudo passa. Os números são reflexo das operações. O contador conhece a empresa por dentro, no mínimo, dos detalhes. E vocês vão ter esse privilégio. Bom, Patrick e o João têm perfis bem diferentes de gestão, né? O Patrick é um pouco mais voltado para a parte contábil, executiva de finanças, e o João teve uma carreira um pouco mais generalista do ponto de vista de administração, mas sempre em posições muito relevantes. O que vocês buscam ao formar uma equipe especificamente na área contábil e financeira? Então, o João, quando estava montando ali as equipes de finanças, de contabilidade, e o Patrick, que atua diretamente com isso. O que vocês acham que é importante do ponto de vista de skills, de conhecimento? O que chama a atenção de vocês quando vocês estão buscando alguém? Olha, dentro do meu time, eu sempre busco uma qualidade que para mim ela é inegociável na contabilidade, que é a diligência. Eu costumo brincar com os times lá na Natura, e quando os resultados estão saindo, eu não quero nem saber se está dando lucro ou prejuízo. O número que chegar, o que eu vou começar a tratar, preparar demonstrativo, porque eu não quero ter a pressão, mesmo que seja do próprio indivíduo, de saber se o resultado está bom, se o resultado está ruim, o que vai ser considerado. Então, é muito importante, eu sempre achei a diligência o ponto-chave do profissional. A gente vive um ambiente econômico, e a gente não precisa citar nominalmente, mas a gente vê vários exemplos na grande mídia de abusos contábeis e posicionamentos antiéticos das empresas. Isso vem muito por uma questão, na minha opinião, de pressão, que é imputada muitas vezes ao contador, e a dificuldade que o contador tem de suportar essas pressões e manter fiel ao seu propósito e ao seu dever, até pelo código de ética do contador. Aliás, é engraçado que o contador tem uma certa forma de ser prolixo, né? Quem já leu uma demonstração financeira sabe que o contador ele realmente é uma negação para escrever qualquer texto que seja direto ao ponto. Mas se vocês forem olhar o nosso código de ética, surpreendentemente ele é bem pequeno, são talvez 4 páginas, não muito mais do que isso, muito direto ao ponto sobre quais são as responsabilidades do contador, esse dever fiduciário, né, que o João comentou, e como ele tem que se posicionar em situações em que ele entende que a perspectiva contábil apropriada, correta, que traz a representação verdadeira e fidedigna, não está sendo levada a cabo pelas companhias, seja por qualquer fator que seja. Você está em uma sala de reunião, tive algumas com a liderança executiva de uma empresa e dar notícias ruins, às vezes é difícil, mas é parte importante do nosso trabalho, é parte da nossa diligência, e o contador tem que estar apto a ter essa posição. Então, acho que esse posicionamento, essa forma de se colocar e essa compreensão, acho que mais de tudo, a compreensão de qual é o dever do contador, qual é o papel do contador na governança das empresas, acho que é a primeira coisa que
que eu noto. Sabe uma coisa que eu vejo e me ataca o estômago, assim, o contador comemorando o resultado. Ah, olha, tivemos um ótimo resultado esse trimestre, já começa a ficar preocupado. Porque eu quero, o contador ele tem que ser diligente e imparcial. Então, e esse é um desafio grande, porque por mais que o contador seja, de certa forma, cobrado para ser independente, não é de fato, né? Ele responde a um superior de finanças, a um CEO, um CFO. Então, na minha construção de, eu acho que esse é um fator muito importante. Particularmente, eu acho a área do conhecimento como um todo espetacular. Eu adoro pesquisa, adoro discussão e eu busco muito isso nos profissionais do meu time. Eu acho que é uma coisa que tem que ser valorizada e a gente tem uma prática talvez contemporânea de buscar muito as respostas de maneira clara, né? A gente falou do chat GPT, né? O chat GPT te dá uma resposta, mas, sinceramente, o aprendizado ele não vem do fim, ele vem do processo. O aprendizado ele vem da pesquisa, de se você avaliar diferentes perspectivas, você lê um livro que, de certa forma, te traz uma visão um pouco diferente. Quando você parte direto para a resposta, tem uma pergunta simples, uma resposta simples, acabou o seu processo de conhecimento. Quantas coisas a gente não aprende lendo artigos inesperados, aleatórios, outros livros, né? Então, acho que esse processo de pesquisa e desenvolvimento, ele é muito rico. E é o que eu valorizo muito no profissional. Então, se eu fosse colocar de maneira mais... Eu acabei de falar, contador é prolixo, né? Acabei de dar uma prova, né, que eu fui falando, né? Aí, como diz um grande amigo, um professorzinho que dava aula magna, né, que o pessoal falou, até o ano passado, o professor Eliseu, se não é para dar opinião, eu nem vou. Sempre me ensinou isso. Então, eu acho que esses dois são tópicos muito importantes, assim. Eu acho que isso traz um diferencial enorme para o time e, para mim, é uma qualidade bastante clara. Bom, quando eu tive a oportunidade de buscar pessoas para trabalhar na empresa, independente da área, obviamente que as pessoas têm que ser comprometidas e corretas. Então, a cultura da empresa é que traduz os profissionais. Quando você vê um profissional e a maneira que ele se porta, é a cultura da empresa. Então, você tem que sempre buscar aquelas pessoas que você perceba que vão se engajar corretamente na cultura da empresa. E elas têm que conhecer, independente da área que atuam, elas têm que conhecer o negócio. Porque é a única forma que elas vão poder contribuir. Porque senão, atividade repetitiva, computador faz, sistema faz. O conhecimento é onde a pessoa faz a diferença. Independente da área que atua, a pessoa tem que conhecer, tem que ser íntegra. Eu só divido com o Patrick, mas acho que ela tem que ficar contente realmente se a empresa vai bem, ela tem que ficar preocupada se a empresa vai mal, não significa que ela vai fazer alguma coisa errada no trabalho que ela faz. Como a pessoa de contas a receber vai continuar cobrando, não vai deixar de cobrar na data correta, ou a pessoa de contas a pagar vai deixar de pagar, porque não é isso. Mas a pessoa tem que tem que ter aquele orgulho de pertencer àquela corporação e crescer junto, porque é dessa forma que vai crescer. A empresa crescendo, você cresce. Então, as pessoas que têm espírito de time, trabalho cooperativo, mas que refletem a cultura da empresa, na integridade, nos valores, ou seja, a governança da empresa, é onde eu buscava os profissionais. E sempre acredite em uma coisa, uma carreira é igual uma maratona. A gente está falando de Olimpíada, mas carreira é igual uma Olimpíada e uma maratona. Mas não uma maratona que o cara vai correr 40 quilômetros, não. Maratona, imagine um estádio, onde são 20 voltas. Não necessariamente quem está em primeiro lugar na primeira volta é o que vai ganhar. O que eu quero dizer é o seguinte, aquele que procura o caminho mais fácil, aquele que cede a uma pressão de algum mal profissional, esse não vai não vai se sustentar. Aquele profissional que vai crescer é aquele que é persistente, que é correto e que segue e que tem objetivos. E esse é o profissional que eu sempre busquei. Bom, estava conversando um pouquinho sobre atualização profissional. O João contou para nós que recentemente foi na FE, né, em outras instituições, buscar novamente conhecimento, estar na posição de aluno ali. O Patrick foi nosso aluno do mestrado profissional. Então, nessa linha, o que vocês acham sobre conhecimento básico versus técnico? O técnico, ele é suficiente? E o que vocês dão de conselho para o pessoal que está começando ou está voltando à sala de aula? Porque boa parte dos nossos alunos estão fazendo uma segunda graduação, um pós, um MBA, um mestrado. Então, o que vocês dariam de conselho e onde vocês buscam esse conhecimento pessoal e profissional
para desenvolvimento de carreira? Bom, eu acho que hoje em dia a gente está numa posição um pouco privilegiada em relação às aberturas para o conhecimento, né? Tem muita coisa disponível ao público, muita coisa acessível. De forma geral, a gente estava até conversando um pouco antes, né? O próprio EAD abriu uma janela enorme para pessoas que estão eventualmente em outras localidades. Eu vim de uma cidade pequena, eu tinha acho uma possibilidade de escolha muito pequena de curso de graduação. Então, acho que isso cria um ambiente muito favorável para a busca do conhecimento. E, assim, ninguém nunca vai me ouvir falar que o conhecimento é algo pouco importante, né? Eu acho que a gente aprende muito no processo, né, seja a própria graduação, os pós-graduação, até um conhecimento enfim, a partir de pesquisa própria. Eu adoro ler sobre assuntos diferentes da contabilidade, tenho vontade de fazer novas graduações, cursos, extensões. Então, acho que isso é uma coisa que beneficia muito o profissional. A gente tem um volume de possibilidades, né, de cursos e extensões muito maior, e isso faz muita diferença. A gente vive num ambiente contábil hoje que ele é muito dinâmico, né? A gente tem desenvolvimentos, por exemplo, em relação às normas contábeis, as IFRS, eles ocorrem de maneira muito volátil, muito rápida. Existem, pelo menos, falando por baixo, 30 projetos em andamento na Fundação FRS que vão virar normatização contábil, que vão ser abarcadas pelas CPCs. E assim como foi a adoção das IFRS no Brasil, lá no início dos anos 2010, né, depois da Lei 11.638, a gente criou um espaço em que todo mundo tem que se atualizar. E isso virou uma necessidade constante, né? A gente teve num evento com o pessoal da Receita Federal e eles falaram que o problema para eles nas FRS é que a gente está criando norma o tempo inteiro. E eu acho isso ótimo, porque a contabilidade ela é reativa, a contabilidade ela não cria nada novo. A contabilidade ela não antecipa evento econômico, não antecipa fato econômico. O que a contabilidade faz? Ela é uma representação numérica e textual de fatos e eventos econômicos. Então ela é sempre reativa. E quanto mais reativa ela for, mais qualidade ela vai trazer para o reporte e segurança para as companhias. E para a escrituração contábil, né? Como o João falou, tudo começa na contabilidade, começa mesmo, por força de lei. Porque a escrituração contábil é o ponto de partida, inclusive, da tributação, dividendos, tudo que você possa imaginar. Comunicação com o mercado, tudo vem da escrituração contábil, definido no Código Civil, na própria lei das SA. Então, nesse contexto, assim, esse dinamismo da contabilidade é uma coisa muito boa. Isso faz com que a gente esteja que estar se atualizando. A gente tem a CVM emitindo norma de sustentabilidade, reporte de sustentabilidade, que é algo que o contador e o CFC batalhou bastante para que o contador tivesse essa proeminência. Ele também é o ponto central. Por quê? Porque ele tem o conhecimento da diligência, do aspecto de escrituração, de reporte, comunicação com o mercado. Então, isso ainda mais, né, traz a relevância do contador e a necessidade de atualização constante. E o profissional ele vai se diferenciar na medida em que ele se atualiza. A gente, há muito tempo, já deixou para trás essa visão de contabilidade fiscal que a gente tinha no Brasil, e o contador servia para calcular imposto. O contador ele é um instrumento-chave na comunicação com a governança e com os usuários da informação que reporta. E para isso ele tem que estar sempre acompanhando aí as tendências, as regulações que surgem, que não são poucas. Se a gente for pensar de maneira rápida aqui, ó, só CVM, CFC, CPC, Fundação FRS, contador do setor elétrico, tem a ANEEL, contador de seguros, tem lá a SUSEP. Então, assim, tem uma série de normatizações que o contador tem que seguir. Então, o contador que fica parado e que não busca essa atualização, ele claramente vai ficar para trás e não vai conseguir acompanhar aí as melhores oportunidades da carreira. Não vou fugir muito, não, só vou contribuir olhando, saindo um pouco aí como perspectiva de vida mesmo, e para crescimento profissional. Primeira coisa, você nunca é tão bom quanto você acha que você é. E aprender com os exemplos e a troca de experiências ajuda bastante. Veja que já tem até um processo chamado benchmark. Você vai lá e vai trocar suas experiências com outros e ver o que você pode agregar e o que você pode passar de conhecimento. É um processo contínuo. Eu faço isso porque é a maneira de você se manter atualizado e acho que isso é muito importante. Eu me lembro, e não é na vida, eu tive a oportunidade de ser expatriado para alguns países e outros colegas, e eu sempre vi a diferença de quando dava certo e quando não dava certo. Quando dava certo,
Quando dava certo é quando você vai aberto para aprender. E você não vai julgar certo ou errado. Você vai falar, é diferente, eu quero aprender e vai passar a sua. Quando dá errado, quando você se tranca e fala, não, eu sei o certo. E isso se dá na vida e se dá na parte profissional também. Se você não vai atrás de conhecer, de praticar, de aprender, de trocar experiência, você vai ficar ranzinza, vai ficar aquele que acha tudo e vai ficar ultrapassado no tempo. Então, a necessidade de buscar conhecimento e isso de se diferenciar e de aprender é o que move. E isso é o que faz grandes profissionais e pessoas também. Bom, falou agora de uma experiência de ser expatriado, né? Acho que é um bom momento para a gente pensar em mercados globais. Hoje, acho que diria que o A mercado taxa financeiro, do câmbio, hoje o mercado financeiro estava animado, a gente pode chamar de animado, né? É uma preocupação muito grande sobre o risco global, o que está acontecendo com os Estados Unidos, como isso reflete aqui. Quando a gente olha, né, perspectivas de mercado, é praticamente impossível falar de cenário brasileiro sem olhar para fora. Nesse contexto, como vocês veem um desafio de um profissional que tem que ser um pouco mais global, do ponto de vista financeiro, tá ligado com essas mudanças que vão acabar afetando o mercado interno? E como que foi essa experiência sua, João? E o que vocês pensam que tem que ser essa visão geral para um gestor que vive agora no mundo que mudou bastante, se tornou muito mais globalizado? Eu particularmente gosto desse desafio, eu acho muito interessante. Uma coisa que eu gosto muito na minha rotina é que eu lido com todo, qualquer país que vocês imaginem, de cabeça, assim, a gente tem operação lá. Então, eu acho muito interessante. Eu tenho reuniões com pessoas de diferentes pedaços do mundo e gosto muito dessa troca, né? E eu sempre acho, inclusive, né, eu passei também 2 anos morando nos Estados Unidos a trabalho, e eu tenho uma percepção muito boa do contador brasileiro. Eu acho que o contador brasileiro é muito adaptável, não só o contador profissional de forma geral, mas eu digo contador porque é onde a minha experiência ela é mais próxima. O contador brasileiro é muito adaptável, ele é muito safo, né, como a gente diz na gíria, né, ele se vira bem, a gente está acostumado a lidar com muitas dificuldades na nossa profissão. O contador brasileiro é muito adaptável e ele tem destaque em muitas empresas lá fora, em várias organizações internacionais. Se a gente for para a Fundação IFRS, o IASB, que é o normatizador contábil global, nós temos pelo menos uns 5, 6 brasileiros representando a profissão de alguma maneira lá. Então, nós somos uma parte muito, muito, muito forte, integrante da normatização contábil. O brasileiro ele é muito respeitado nesse fórum. Então, eu acho que esse preâmbulo é importante porque eu, por exemplo, quando fui trabalhar fora, mais jovem, né, eu tinha um certo complexo de que imaginava que eu não estava à altura da oportunidade, que eu ia trabalhar com pessoas das melhores faculdades e que eu não estaria no mesmo nível. Eu me enganei completamente. Eu vi o profissional brasileiro muito bem posicionado e com as oportunidades que têm surgido, hoje em dia, eu confesso que eu fico muito feliz com a forma na qual a profissão ela é representada e a forma na qual o brasileiro sabe lidar com essas dificuldades também. De novo, não é fácil você entender todo e qualquer desafio, né, de uma economia global. Eu tenho tenho time na Malásia, tenho time na Rússia, tenho time na Inglaterra, tudo quanto é lugar. E às vezes eu não consigo acompanhar, na minha responsabilidade de diretor de contabilidade, o que está acontecendo, por exemplo, numa fábrica da Polônia. Então, assim, você tem que ter um relacionamento próximo com o time, para você poder ter essas informações, saber lidar com diferentes personalidades, isso é muito importante. Uma coisa que eu acho que talvez seja diria que talvez seja uma dica que eu ouvi uma vez na minha carreira que eu nunca esqueci, é que ninguém nunca perdeu nada por ser gentil com as outras pessoas. Assim, um ambiente de trabalho é um ambiente muitas das vezes difícil. Não é um ambiente fácil em todas as situações. Você tem decisões difíceis de serem tomadas, conversas difíceis, tem que ter maturidade para ter conversas difíceis sem que você leve para um lado pessoal. E, de novo, eu acho que você ser gentil com as pessoas é algo que nunca vai te fazer qualquer mal, e eu acho que é uma forma respeitosa, de tratar as outras pessoas. Isso é algo que a gente precisa um pouco mais no mundo corporativo, na minha opinião. E pensar que uma outra coisa que também uma vez me falaram e ficou muito na minha cabeça é que as decisões mais importantes envolvendo a carreira de vocês, a minha carreira, elas são tomadas em salas que vocês não estão presentes. Então, saber que em algum momento a forma na qual você se coloca,
ser responsável, diligente e, por que não, gentil, ela vai te apoiar nesses momentos, porque, de novo, você vai precisar de alguém para falar por você. Então, acho que essa é acho que é uma dica bastante interessante que eu sempre tive em mente na minha carreira e que acho que vale a pena vocês considerarem também. Do ponto de vista de ser expatriado, eu acho que a primeira coisa é você tem que querer ser, e não é fácil. E aí, a hora que você coloca esse objetivo de ser expatriado, você começa a se preparar. Então, a primeira coisa, realmente, como eu falei, é você estar aberto para novas experiências. Do ponto de vista profissional, e aí especificamente para a área de contabilidade, você pode ter o caso onde a empresa matriz, onde a empresa é consolida aqui no Brasil. Então, aí, entre aspas, fica um pouco mais fácil. Agora, você imagine quando você é consolidado, quer dizer, quando você está numa empresa onde a consolidação é uma empresa americana, uma empresa europeia, e aí você vai explicar que até um ano atrás, o parecer que existia do três escritórios independentes, tal, porque o Supremo Tribunal Federal sempre tinha esses precedentes, e de repente agora mudou o entendimento. E você vai ter que explicar isso para um outro colega seu e os impactos. Então, esse tipo de preocupação, esse tipo de abertura ajuda muito. E vocês, principalmente, são as pessoas que o executivo principal, por exemplo, vai olhar e falar, vai comigo, porque você que entende número, você que vai me explicar. E aí a capacidade de explicar, de ter o detalhamento é muito importante. E o conhecer a cabeça do outro. Então, eu quis ser expatriado porque eu entendi o seguinte, a maneira de crescer é conhecer como o mundo roda, como a cabeça das pessoas entende, isso facilita muito a explicação. E principalmente nesse, que foi a minha vida inteira, o resultado não era consolidado no Brasil, era consolidado nos Estados Unidos. E explicar para o gringo a volatilidade que a gente tem em transitado e julgado que de repente é reaberto é uma coisa impressionante. Vamos falar um pouquinho sobre ESG? O Patrick está bastante envolvido com o tema, acho que é um tema que está em alta, né? A gente tem agora uma pós-graduação focada no tema, bem voltada para a parte de reporte. Então, como vocês veem essa agenda hoje do ponto de vista geral da empresa e do ponto de vista da área financeira? Nós tivemos uma aula magna no início do semestre anterior, foi inclusive colocado uma visão de que a parte de sustentabilidade deveria ficar na mão do CFO, porque é ele que detém os dados, é ele que tem ali as informações da empresa na mão. Eu queria ver um pouquinho de vocês, como que vocês veem essa agenda hoje de sustentabilidade, agir nas organizações, do ponto de vista da sustentabilidade em si, e principalmente de reporte. Essa discussão de sustentabilidade, ela não é nova, né? A gente tem estudos aí, principalmente no âmbito econômico, né, sobre externalidades negativas, custos de poluição que se seguem há quase um século, na verdade, mais de um século. E ele traz uma perspectiva que é a mesma perspectiva que a gente avalia hoje. Qual é o dano em relação ao meio ambiente em especial, né? Embora a sustentabilidade fale de uma maneira um pouco mais ampla, mas em relação ao meio ambiente, como isso afeta as relações econômicas e, por que não, humanas, né? E quando a gente fala da discussão de sustentabilidade, e a necessidade de um reporte, né? O Brasil, inclusive, na liderança, né, com a adoção dos requerimentos de reporte da Fundação FLS pela CVM já para 2027, essa é uma perspectiva que tem que ficar bem clara que ela não é uma luta para salvar o mundo, de forma alguma. É uma demanda de investidores, ou seja, do mercado de capitais, para que as informações de sustentabilidade das empresas elas sejam coerentes, sejam uniformes e que elas sigam um padrão, assim como as emoções financeiras seguem um padrão contábil. Então, essa discussão ela surge muito da necessidade dos investidores que querem tomar decisões de alocação de recurso com base em informações da perspectiva da companhia e os seus impactos em relação à sustentabilidade do planeta, aspectos sociais, de governança. E essa necessidade, ela não vai necessariamente, por mais que se aplique um reporte padronizado de sustentabilidade, a gente não pode se enganar achando que isso vai resolver os problemas do planeta e que o greenwashing vai acabar, assim como a adoção das FRS ela não acabou com as fraudes contábeis, né? Existe uma perspectiva clara, um conjunto claro de regras especificado por normativo de como se faz
o reporte contábil, e é por esse caminho que o reporte de sustentabilidade ele também vai seguir. Então, acho que é um desenvolvimento muito importante, e o contador, de novo, ele está no centro dessa discussão. Eu participei bastante com o Conselho Federal de Contabilidade dessas discussões, e a força que o CFC fez para garantir que o contador seja, de novo, por toda a sua diligência, seu conhecimento, e até nessa mesma linha do CFO, né, de ser, enfim, aquele com responsabilidade por prover a escrituração dos dados, o seu levantamento em relação a conjuntos de demonstrações contábeis, o contador ele é uma figura central. Mas é óbvio que o contador ele não tem todas as informações, o contador não tem todo o detalhamento necessário para reporte de sustentabilidade. Ele precisa garantir que ele vai se circundar também das informações que são necessárias, das outras áreas da empresa, e isso vai causar, sem dúvida nenhuma, uma certa revolução, diria, até na nossa profissão. Isso vai virar, isso, se não virou ainda, vai virar cadeira de graduação. Vai virar cadeira de pós-graduação, como já está acontecendo aqui na casa, por exemplo, porque isso é muito importante. Existe uma normatização em curso que, de novo, as companhias vão ser obrigadas a seguir, o contador vai ser peça central, e que responde aos anseios de uma parte muito importante dessa relação das empresas, que é o provedor de capital. A gente está falando de uma necessidade trazida pelo provedor de capital e que ele vai começar a tomar decisões, na verdade já as toma, de alocação de recursos a partir do posicionamento das entidades. E cada vez mais a confiabilidade desses relatórios, obviamente sujeitos a uma certa asseguração, né, que é a premissa que está se trabalhando agora, ela vai ser muito importante para garantir que haja segurança nesses mercados, que as decisões sejam tomadas de maneira apropriada. Eu acho que são dois aspectos que a gente precisa olhar. A primeira coisa, como foi falado, o Patrick tem razão, essa discussão já é uma discussão secular quase. O que tem se dado é talvez uma nova roupagem, um posicionamento. Eu tive a oportunidade, como foi falado logo na abertura, nesse busca de aprendizado, eu fui para os Estados Unidos, para Keller, para o Northwest, fazer um curso de governança corporativa. E aí eu até falei com a Juliana, não sei se ela está aí, a grande conversa que teve lá, a grande conversa, discussão, o professor chegou e colocou assim para nós: escuta, você é um membro de conselho de administração. Você, em última instância, você deve, não é obrigação, mas a tua preocupação é o acionista ou a tua obrigação são os stakeholders, são acionista, fornecedor, sociedade. Aqui que você tem que tomar cuidado. Obviamente que é o segundo, mas essa discussão está, por quê? Porque há aí, outra coisa, na SP500 existem 3 fundos de investimento que são sócios de todas as empresas: BlackRock, Fidelity e Vanguard. 5, 10, 15, esses fundos estão em todas as empresas. E todo ano, o CEO de um desses fundos, chamado BlackRock, ele emite uma carta, que é muito esperada pelos investidores, onde ele dá um direcionamento para os CEOs das investidas dele. Já é o 3º ano que ele não menciona mais ESG. E por quê? Porque, na realidade, isso tem que estar dentro, tem que ser mais um dos fatores, mas não é o único. Porque tem o retorno para o acionista. Então, o que vai ser cada vez mais importante é ter a padronização, e isso a gente precisa evoluir, para poder comparar, como hoje você tem o EBIT, o EBITDA, o Free Cash Flow, como quando você olha, você consegue comparar, e isso vai ser mais um. Então, eu acho que é importante, mas dentro do balanceamento de outras coisas também. Pessoal, daqui a pouquinho a gente vai abrir para perguntas, então eu queria convidar quem está nos acompanhando de casa a deixar as perguntas no chat. Eu abri aqui no meu celular, não era para usar o chat GPT, era para conseguir acompanhar a sessão ao vivo aqui e ler as perguntas de vocês. Então, podem ir colocando as dúvidas que vocês têm, que eu intermedio aqui as perguntas. A gente está com um público grande nos acompanhando online, tem bastante gente aqui no presencial, mas muitos nos acompanhando remoto. Vocês veem essa mudança que existiu no pós-pandemia, de uma preferência, como a gente vinha falando antes do início da aula magna, para estar remoto, ter mais momentos à distância, e como que vocês consideram que esse balanço, né, entre qualidade de vida, vida profissional, trabalho, influenciou as empresas e quais as perspectivas aí nesse sentido? Na verdade, com a pandemia, a gente forçou
acho que em 2 anos uma evolução que levaria ainda talvez uma dezena de anos, né? Eu fico pensando, né? Eu viajava muito a trabalho e às vezes eu via para algumas cidades que eu fiz uma reunião durante o dia e voltava à noite. Eu ia para, às vezes, para Belo Horizonte, o aeroporto é longe para caramba da cidade. Eu levava 1 hora e meia curta até os escritórios, 1 hora e meia para voltar. E eu fico pensando hoje em dia, cara, parece realmente fora de propósito, né? Hoje em dia eu faço reunião, enfim, virtual o tempo inteiro e funciona bem. Acho que a gente foi obrigado um pouquinho também a aprender como lidar com isso. Eu, particularmente, sempre gostei muito da interação pessoal, da vivência em sala de aula, da vivência no escritório. Eu sofri um pouquinho e eu acho que eu sou um bom exemplo que me adaptei. Hoje em dia eu gosto bastante dessa troca, né? A gente tem né, nesses novos modelos, né, tanto o acadêmico quanto o profissional, né, seja o trabalho em sala de aula, a gente tem a possibilidade de alcançar muito mais pessoas, né? A gente tem um número grande de pessoas online hoje, por exemplo, que talvez estejam aproveitando a possibilidade de fazer um curso numa instituição como a FPCAF a partir do EAD. E, de novo, eu digo isso como alguém que saiu de uma cidade pequena, então eu conheço bem essa dificuldade. Então, eu particularmente acho isso muito positivo. Eu acho que a gente tem aprendido a trabalhar bem essas funções. A gente tem aulas aqui no EAD que fluem muito bem com a participação do pessoal. Óbvio que demanda uma certa disciplina, um pouco diferente, mas isso, acho que isso é um pouco dessa mudança, né, que aconteceu com a pandemia, que o profissional, em especial, ele descobriu um poder que ele tinha e que ele não sabia. Eu falo isso como uma pessoa que contrata. Se eu contrato hoje no mercado e eu falo que é uma vaga 100% presencial, eu perco muitos talentos. Porque o profissional, ele descobriu um poder que ele tem nessa relação, e eu acho que isso é muito criticado, e eu acho isso ótimo, porque durante toda a história da humanidade, o profissional foi o elo fraco em relação às empresas. Então, eu me incomodo muito pouco com a crítica de que agora o profissional está escolhendo muito. Que ótimo que ele está escolhendo, né? Então, quer dizer que está se valorizando as possibilidades que o seu conhecimento provê. Então, e as companhias estão aprendendo a lidar um pouco com isso. As companhias estão começando a ser um pouco mais flexíveis e, em contrapartida, melhores talentos, há uma alocação e aceitação de responsabilidade interessante em relação às demandas, né? E, obviamente, eu particularmente tento não perder também essa vivência pessoal que eu acho que é muito importante, né? Então, acho que existem formas apropriadas de se trabalhar em ambos os modelos. E a gente, embora muitas pessoas ainda defendam muito o presencial, e de novo, eu sou uma pessoa que adora o presencial, mas ficar dando murro em ponta de faca não adianta. A gente tem que entender o ambiente no qual a gente está inserido hoje em dia, aprender a lidar com esse ambiente da melhor forma e tirar o melhor disso. Eu sou um exemplo que fiz o meu mestrado aqui na faculdade, presencial, na verdade me inscrevi no presencial, veio a pandemia e eu fiz online. Hoje em dia eu fico pensando, olha, o online funcionou bem, embora eu tenha torcido o nariz no começo. Então, acho que é muito positivo, eu vejo isso como um desenvolvimento muito bacana nas relações de trabalho, na valorização do profissional. Isso também motivou, forçou tanto as universidades quanto as empresas a se desenvolverem, se adaptarem e aprenderem como fazer esse modelo funcionar. Eu não tenho experiência para falar para vocês do ponto de vista de educação, mas eu posso falar para vocês do ponto de vista, de empresa. Ah, eu acho que se aprendeu bastante, e o que se aprendeu é que existem alguns tópicos que não tem nenhum problema você fazer virtual. Mas se você quer desenvolver uma cultura, se você quer desenvolver um senso de orgulho de pertencer ou de pertencer, não dá para ser virtual 100% do tempo. Primeiro. Segundo, depende muito do ramo, do tópico. Se você vai discutir um planejamento, você precisa de troca de ideias, ou não dá para ser virtual. Se você pensa que a gente está aqui pensando, mas vamos pensar que a gente parte, contabilidade é parte de um sistema como um todo. Não dá para você ter produção virtual. Não dá para você ter o engenheiro de produção. Não dá para você ter a área de suprimentos. Não dá para ter a área de tecnologia 100% virtual. E isso você vai caminhando, e principalmente a parte de cultura é o mais importante, e grandes empresas, onde no começo, quando começou a voltar, graças a Deus tinha acabado a pandemia,
Uma área que todo mundo falou, essa aqui não vai ter jeito, vai ter que continuar sendo 100% virtual, é a área de informática, era analista de sistemas. Era uma dificuldade, porque não... A Google e a Microsoft estabeleceram datas específicas para que todos os colaboradores regressassem. E mais ainda, falou assim, ó, você tem 1 ano para voltar, posso te ajudar até porque o pessoal mudou para lá, pode voltar, se não, não volta. Porque a formação de cultura e o orgulho de pertencer não dá para ser 100% virtual. Existem, obviamente, trabalhos ou atividades que, perfeito, ajudam muito. Mas em outras, eu acho que não, do ponto de vista de trabalho. Eu não consigo falar do ponto de vista de educação. Perfeito. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou fazê-las só para parar de falar um pouquinho. Tem uma primeira pergunta para o Patrick, especificamente sobre a área contábil, de um aluno nosso, que é um profissional sênior de auditoria externa, que é muito se tornar executivo na área. Ele está te perguntando, do teu ponto de vista, pensando em ascensão de mercado, que conselho você daria? Já vou adiantar respondendo que se ele está aqui estudando com a gente, já tomou o primeiro passo, né? Mas que conselhos você daria para ele, Patrick, desse ponto de vista de evolução, desenvolvimentos de skills que ele precisaria ter para evoluir na carreira e se tornar um executivo? Eu começo dizendo que ele, em auditoria externa, ele tem uma escola muito interessante, né? Eu sou suspeito que eu também fui auditor, né, durante 12 anos. E a auditoria, em especial o pessoal da graduação, né, é uma porta de entrada muito boa para o mercado de trabalho num momento mais júnior, né? Então você tem um aprendizado muito bacana. Basicamente todas as firmas de auditoria têm um processo muito legal de treinamento, porque parte importante, né, de uma firma de consultoria ou auditoria é garantir que você tem profissionais especializados. Qual que é o ativo dessa empresa? O ativo é a pessoa, é o indivíduo que vai ser alocado às empresas. Então acho que esse primeiro já é um caminho muito importante, né? Segundo, como falou o Luciano, né, a busca pelo conhecimento, isso sem dúvida, esse vai ser o diferencial do profissional. A gente falou um pouco antes, né, o profissional que de fato não estiver alinhado, né, a essa necessidade constante de atualização, ele fica pelo caminho. Especificamente em relação à liderança, eu diria que vai muito da sua forma, né, enfim, inclusive em firma de auditoria, se fala muito que você é o gestor da sua carreira, né, então você tem que estar sempre buscando as oportunidades, mas quando a oportunidade surge, você tem que estar preparado. E quando você fala de estar preparado, às vezes é aquele momento, aquela situação no seu trabalho que você tem uma saída importante, você é uma voz que pode ser ouvida, por quê? Porque você tem conhecimento. Quem tem conhecimento, quem tem o que falar, vai ser ouvido em algum momento, né? Então, eu acho que as oportunidades no dia de trabalho, elas vão surgindo e a gente tem que buscar elas, né? Eu sempre brincava com o meu time, né? Quando o chefe, né, chegava com alguma dúvida e faz uma pergunta, olha, se você sabe minimamente daquele assunto, responde, né, com confiança, enche o peito e fala, depois você corre atrás para ver se respondeu certo. Mas coloca a cara, participa, se expõe. Eu acho que muitas das vezes, né, essa insegurança às vezes faz a gente perder algumas boas oportunidades. Eu, particularmente, sempre tive mais seguro quando eu sei do assunto. Então, eu acho que essa preparação, esse conhecimento contínuo, está sempre tentando aprender, seja algo voltado especificamente para contabilidade ou do grupo de finanças como um todo, isso cria para você um repertório que na hora certa você vai poder utilizar, isso vai ser o diferencial. Porque as oportunidades às vezes elas acontecem e a gente não está preparado, e a gente perde uma boa chance, né? Então, acho que é nessa linha, né? Sempre pensar aonde você quer estar, aonde você quer trabalhar, com quem você quer trabalhar. Eu já mudei de escritórios, né? Na época de auditoria mesmo, porque queria estar com pessoas X, Y, Z, que eu achava que ia ser importante para a minha carreira. Tentei trabalhar com essas pessoas. No mundo acadêmico, eu tento me aproximar de pessoas que eu sei que vão me fazer crescer. Então, acho que é um pouco disso. Você correr atrás daquilo que vai te deixar mais próximo do que você quer alcançar no futuro. Excelente. Tem uma outra pergunta aqui da Giovana. Ela está aproveitando a fala do João sobre o contador ser uma espécie de agente fiduciário e achando isso temeroso, enfim. Ela hoje relatou aqui para nós que ela trabalha numa equipe que tem muita deficiência técnica e de diligência, que é uma coisa que o Patrick mencionou também. Está enfrentando isso no início de carreira, se cobrando muito, porque ela sabe da importância que a contabilidade tem. Então, que dicas vocês dariam para ela para lidar com uma equipe que tem esses desafios, como ela deveria se posicionar? Acho
Acho que vocês dois podem dar visões muito boas do ponto de vista de gestão e do ponto de vista técnico também. Bom, é difícil, né? Ela está no ambiente, é difícil. Eu acho que a primeira coisa é o que ela já fez, ela reconhecer a vulnerabilidade. Então, o que eu sugiro, a primeira coisa, bom, estou aqui como grupo ou como indivíduo, e aonde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, ou como indivíduo. E aí traçar esse plano do que precisa e dividir com as pessoas que têm capacidade de influenciar. Então, dividir com o supervisor ou supervisora dela, dividir com os colegas essa visão dela, porque no fundo vai prejudicar a todos. Isso, eu lamento que se ela tem dúvida, mas é a verdade. O contador tem uma responsabilidade fiduciária também. Então, é a regra do jogo. Não adianta depois você estar no jogo e falar que... Então, para isso, eu sugiro de uma maneira tranquila que ela, bom, tá bom, estamos aqui com essas lacunas de conhecimento. Precisamos ter esses conhecimentos. Como é que você faz a transição e dividir com quem de direito? Isso se chama gerenciar a mudança, né? É dessa forma, planejar. Gente, o pessoal está presente aqui, vocês querem fazer alguma pergunta? Temos muitas perguntas, vamos lá. Essa é. Boa noite, tudo bem? A minha pergunta é para o Patrick. Ele informou que no histórico dele tem uma certificado internacionalmente. Eu gostaria de entender qual foi o benefício dele. Acho que deve ser muito difícil, mas qual o benefício que ele teve na vida profissional dele, assim que ele tirou essa certificação? E quanto foi difícil conseguir essa certificação? Falou que foi mais rápido que o ChatGPT, não é? Eu passei, ele passou na quarta tentativa, então eu ganhei, pelo menos nisso a gente tem que ganhar de vez em quando, né? Porque a gente vai começar a perder mais, eu acho. Mas assim, bom, na época eu trabalhava nos Estados Unidos, então era importante eu ter essa certificação lá na minha função, então acho que esse foi o ponto de partida, né? A prova em si, sinceramente, não é difícil. Ela não é uma prova de inteligência, né? Assim como muitas dessas certificações, não é uma prova de inteligência, é uma prova de dedicação, né? Porque você vai estudando as questões, né? Ela não mede inteligência, mas ela mede dedicação. Então, eu não diria que foi difícil, mas foi trabalhoso. E me apoiou, assim, em relação a melhores oportunidades. Eu acredito que eu tive uma carreira um pouco mais acelerada nas empresas que eu passei, né? Ninguém disse, né? Mas eu vou tomar liberdade e falar que eu não sou tão velho quanto pareço, tá? Então, tem uns cabelos brancos surgindo aqui, um chama Giovana, o outro chama Pedro, mas eu acho que eu tive uma carreira um pouco mais acelerada, talvez por conta de algumas certificações, ou então por conta de algumas participações em fóruns internacionais, e são coisas que, sinceramente, estão 100% ao seu alcance. Inclusive, as provas para contador dos Estados Unidos, elas são feitas no Brasil também. Você pode fazer essas provas no Brasil. Eu sei porque são 4 provas, e a última eu já tinha mandado para o Brasil e fiz aqui. Então, ela mede dedicação, não mede inteligência e depende só de cada um, assim, sinceramente. E eu acho que qualquer certificação é muito positiva. Ela ajuda muito, assim, ainda mais no mercado de trabalho de hoje, que a gente tem hoje em dia, que você tem uma paridade bem próxima de profissionais. Eu sempre, às vezes, eu escolho em cadeiras que eu estou contratando por coisas mínimas, assim. São pessoas que vão muito bem, igual você, não, mas esse cara que tem uma certificação bacana. Então, acho que isso é muito positivo para a carreira, ajuda sim, e não tome como nada de outro mundo, porque não é. Tem milhões de pessoas aí com essa certificação. Acho que tem mais um minuto. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer por vocês estarem compartilhando as experiências de vocês aqui conosco. É muito rico isso. Eu ando lendo alguns livros ultimamente, né? E um que eu li que me chamou bastante atenção foi do Napoleão Hill. Ele conta a respeito do outro eu, né? Que esse outro eu ele surge nas adversidades. Então, a gente tem como ver as coisas que dão errado na nossa vida de duas formas, né? A primeira delas como uma derrota temporária, né? Que é quando você acaba se complicando ali, né? Algo dá errado na sua carreira, mas
você muda a sua forma de pensar, você aprende com aquilo e dá sequência, né? Você vai fazendo as suas atividades. E a outra é propriamente o fracasso, que é quando você desiste e fala que aquilo não é para você, né? Então, visto o patamar que vocês chegaram na carreira, né, eu queria saber se teve algum fato assim, né, de às vezes que vocês se questionaram, tipo, pô, será que eu vou aceitar o fracasso ou, sabe, vou tecer um novo caminho e deu certo, né? Isso transformou vocês como profissional. E uma pergunta essa para o Patrick, né? Visto o comentário que ele fez, eu também sou auditor externo, e se o João tiver um complemento também seria bacana. É, eu estava numa seguradora, né, uma das principais aqui do país, e uma coisa que eu percebi muito com relação aos coordenadores, diretores, CEOs, é que muitos deles têm auditoria externa no currículo. Por isso que eu decidi mudar de carreira. Agora eu estou com passagem por duas Big Four, né? Agora estou na Deloitte. E eu queria saber de que forma a auditoria fez, sabe, transformou você como profissional, né? Se você vê muito do que você alcançou hoje na sua carreira por conta da auditoria, e se o João tem algo também a complementar, se tiver auditoria também seria bacana. Olha, eu fui muito feliz em auditoria. Inclusive, a minha decisão de sair de auditoria foi muito pensada de maneira cuidadosa, sempre me senti valorizado, me senti aprendendo. É um ambiente de muito conhecimento. Você está na Deloitte, eu posso falar isso com um grande amigo que eu tenho na Deloitte, o Rogério Mota, que é um líder de FS da Deloitte, é alguém que eu sempre converso. Eu tenho uma dúvida, pô, fico com o Rogério. Os profissionais da Deloitte tem dois, tem o Rogério ali, tem o Oliari, que também é um outro sócio também muito, muito bom em instrumentos financeiros. Então, quando você está em auditoria, você está na verdade, tá numa ilha de conhecimento. Você tem qualquer assunto que você queira discutir, você tem pessoas com experiência. Se alguém, de repente, da Deloitte do Brasil não tiver resposta, vai ter alguém dos Estados Unidos que vocês podem procurar. Então, isso é uma coisa que eu sinto que me fez aprender muito, assim. E muitas das coisas, né, como o João falou, que você pega no presencial, cara, eu aprendi muito por osmose por estar do lado das pessoas e ver a forma na qual eles se colocam. Eu aprendi muito sobre comunicação executiva, liderança, vendo pessoas que eram líderes falando. Você olha e fala, putz, esse cara fala bem, né? Pô, você vai pegando um pouquinho aqui e ali. Eu acho que isso é muito rico num ambiente como auditoria. E acho que a auditoria também, você está exposto a um nível de aprendizado muito alto, né? É um pilar de uma auditoria. Você garantir o desenvolvimento das pessoas. Eu, dos meus times em auditoria, eu colocava como uma coisa mais importante, antes do cliente, inclusive, o aprendizado do time, garantir que você está desenvolvendo pessoas. Esse é um ambiente muito rico para você aprender. Então, na minha opinião pessoal, eu aprendi muito, tanto em auditoria, que quando eu saí de auditoria eu tinha medo de parar de aprender. Sorte que eu mantive os amigos, né, e tal, e a Natura, felizmente, me dá também bastante aprendizado no dia a dia. Mas eu acho que esse é um fator que privilegia mesmo as pessoas que têm. Não que isso seja insubstituível, temos vários líderes e pessoas em posições importantes que passaram por isso de outra forma, mas eu acho que a auditoria ela traz uma certa cancha, assim. Você está em diversas empresas diferentes, participa de ver vários problemas, participa da resolução de vários tópicos, e eu acho que tem esse fator, sim. Só para aproveitar que você comentou também sobre as falhas, né, que muitas vezes são vistas como fracasso, nossa, se eu fosse ficar aqui falando de tudo que eu já fiz que deu errado, eu ia ficar aqui até amanhã, assim. E aí, tudo que eu fiz de errado, assim, acho que as melhores coisas que eu fiz na vida, em um momento eu fiz pela primeira vez, e talvez não tenha feito tão bem. Eu sou um contador bastante ocasional. Eu saí da minha cidade com uma promessa de emprego no Rio de Janeiro, né, numa capital, de mudança, cheguei lá, deram com a porta na minha cara, eu fui entregar currículo. Antigamente, entregava currículo na porta dos prédios, né? Tinha uma urna, você botava lá impresso. Fui entregar currículo e acabei entrando numa firma de auditoria, por acaso, mas eu fui rejeitado no emprego que eu achei que eu teria, né? Eu já tinha me mudado. Quando eu me candidatei para ter uma posição na Fundação FS, fui rejeitado 2 vezes. Então, assim, aprender a lidar com isso acho que é parte do nosso crescimento humano. E eu acho que nada disso é fracasso, assim. Em momento nenhum, obviamente, você não fica feliz quando uma coisa assim acontece. Talvez você tenha pensado, não, você
movimentou a sua carreira, falou, não, agora eu vou pagar o que eu estou, vou para a auditoria externa, será que estou fazendo algo errado? Com o tempo passa e você olha para a experiência que você adquire, né? A gente é muito imediatista, né? A gente vê tanta gente aí brilhante que a gente vê muito isso com fundadores, né? Que, pô, até os 40 anos o cara não tinha feito nada e de repente virou um grande empreendedor. Eu acho que a gente tem que saber lidar com esses aspectos, que eles são parte do crescimento, assim. Uma notícia ruim, uma coisa negativa tem que te afetar, assim, mas que dure um dia, dois, e que você saia dali pronto para a próxima. Só duas complementações. Primeira, do ponto de vista de carreira, lembra que eu falei da maratona? Então, em firmas de auditoria, são excelentes, formadores, capacidade de conhecimento, como você falou, de você aprender com os outros, etc. E tal. Então, você pode, às vezes, ter muitos amigos. Eu já estou, não sei o quê, você ainda está lá, na oitavo lugar, na quarta volta. Mas pode ter certeza que você tendo o conhecimento correto, no final, você vai chegar muito bem colocado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, cara, é o que eu falei, não tem medo de errar, não. A única coisa é o seguinte, errar, humano, persistir no erro é que é o problema. Então, você vai errar, não tem problema de errar. O ponto é que, ao longo de um período, o net desses positivos tem que ser positivo, mas não tenha medo de errar, não, e de admitir o erro. Não tem problema. Ninguém nasce sabendo, e ninguém consegue você conhecer 100% então não tenha medo, não. A gente tem bastante pergunta aqui ainda no chat. Eu sei que a gente está caminhando já para o final, mas eu queria fazer uma última pergunta, que acho que une várias questões que foram colocadas aqui, que tem a ver com análise de dados, disponibilidade de informação aumentando muito no mercado atual, e os desafios que isso traz para a profissão contábil e também do ponto de vista de gestão de uma instituição. Então, tem duas perguntas aqui, duas frentes, né? Uma delas é, quais são os atuais desafios em relação a essa maior disponibilidade de dados com os quais a gente trabalha? E segundo, como que a gente se prepara para isso? Né? Que conselhos vocês dariam a um profissional aí da área de finanças, de contabilidade, e também um gestor geral, né, do ponto de vista de análise de dados? Bom, informação é tudo. Só que a gente precisa aprender o seguinte, né? Não adianta você ter 100% de certeza, mas demorar 5 anos para ter essa resposta. Mas também não adianta você dar a resposta em 1 segundo sem ter certeza. Então, sempre vale o balanceamento. Óbvio, quanto mais informação você tiver, melhor. Mas lembra do seguinte, o que foi feito no passado não garante que vai ser repetido no futuro. Então, a isso se soma a sua experiência, o seu conhecimento e o conhecimento do seu time. Porque o dado em si é um dos fatores para tomar de decisão, ele não é o único. Porque senão você bota no sistema, o sistema faz. Então, ele não é o único, mas ele contribui. E quanto mais dados você tiver para que você possa entender o que já aconteceu e não repetir erro novamente, é muito importante. Como você faz isso? Faz isso municiando. Foi falado aqui um pouquinho na parte do ESG, do contador, seu responsável. Eu me volto no tempo, vocês não eram nascidos, quando começou o conceito de qualidade de produto. Era um negócio assim, ó. Não, qualidade. Qualidade é daquela. Eu faço parte da minha profissão, não quero nem saber da qualidade. E não é assim. Todo mundo é responsável. Porque isso faz parte da cultura, tem que estar no DNA. Hoje em dia, se todo mundo é responsável pela qualidade do serviço, do produto, etc. e tal. Na coleta de dados para tomada de decisão, é muito importante que todo mundo participe também. Porque todo mundo é uma fonte de recursos para isso. E o que a gente precisa fazer, principalmente a área financeira, é desenvolver os processos para coletar esses dados da maneira melhor, processar rapidamente e disponibilizar para a tomada de decisão. Bom, eu acho que a análise de dados é um exercício muito cuidadoso. A disponibilidade de dados ela é ótima, mas o que o dado faz no final do dia? Ele apoia uma tomada de decisão. O dado, por si só, ele não toma decisão. Na verdade, o dado ele não prova nada. O que prova é a interpretação e a análise sobre esse dado. Então, assim, a disponibilidade de dados ela é ótima, é muito bom, mas ela está disponível para todo mundo.
tem várias pessoas que olham o mesmo grupo de dados e chegam a conclusões completamente diferentes. Inclusive, né, agora, lembrando para o pessoal que é do mestrado profissional, tem uma disciplina ótima de dados em que você estuda exatamente isso. Tem um site muito famoso aí que é o Spurious Correlations, lembra? Já viu, Aline? Aline, desculpa. Eita, fugiu. Mas quando você olha esse site, inclusive a gente passa sobre isso, né? Ele tem várias correlações que são completamente espúrias. Você olha gráficos assim, ó, que acompanham, e são coisas absurdas, do tipo o consumo de queijo no Maine e quantos filmes o Nicolas Cage fez. Assim, são coisas completamente, né, sem sentido e que, assim, se você olhar puramente dado tabulado, nossa, realmente tem uma correlação perfeita ali. E, na verdade, não, são só dados colocados de maneira paralela e que chegam a uma pretensa conclusão que, na verdade, independe da análise. Então, na verdade, a análise dos dados é que vai ser o fator preponderante. A disponibilidade dos dados é ótima, mas se você não tiver profissionais dispostos e prontos para avaliar como esses dados podem suportar uma tomada de decisão, e isso é, de novo, quem tem os dados da contabilidade é o contador, responsável pela escrituração, isso é um ponto também muito importante na nossa profissão. Eu acho que a gente não vai ter resultados necessariamente positivos só pela disponibilidade se a gente não estiver pronto para avaliá-los. Mais alguma pergunta aqui? Gastei a missão de escolher uma pergunta. É sério? Priorizar. Aqui também? Beleza, então. Faz isso comigo, sério. Podem ser duas dos alunos? Pode. Posso. Pode ver. Boa noite. Eu vou para uma outra vertente. Hoje eu trabalho na área comercial de um banco grande e tem alguns desafios, né? E eu vejo hoje que uma equipe, como a gente está falando bastante de liderança, é difícil para um gestor se comunicar a ponto de contagiar toda a equipe da mesma forma, com o mesmo objetivo. Então, nós temos pessoas com perfis diferentes que você precisa transmitir uma mensagem para chegar para um objetivo em comum. Quais são as estratégias que vocês, como líderes, gestores aí de grandes empresas, utilizam para comunicar e chegar nesse colaborador de uma forma para conduzir a equipe para um único objetivo? Bom, acho que você tem uma certa dificuldade que é reconhecer as personalidades dos membros do time, né? Então, não existe uma resposta que cumpre de maneira igual, né, esse propósito por cada um. Acho que uma coisa que é muito importante é você conhecer primeiro as pessoas, né? Porque falar que as pessoas são importantes e tal, isso é muito fácil. Agora, se preocupar, se interessar de verdade nas pessoas, são poucos, né? Então, acho que o que eu sempre tento ter com o meu time e passar para eles é ter um interesse genuíno. Eu consigo perceber muito rapidamente quando alguém tem interesse em mim e quando não tem. Isso é muito claro. E aquelas pessoas que têm interesse em você são aquelas que geralmente contribuem mais e que você mais se espelha, né? Então, eu tento sempre, no time, né, garantir que eu tenho um interesse genuíno pelas pessoas e à medida que você se interessa pelas pessoas, você começa a descobrir o que funciona melhor com cada um deles, né? Dentro da minha experiência, eu sempre tentei construir equipes que sejam muito técnicas e que tenham o aprendizado como fator preponderante, assim. Então, no meu time, eu gosto de pessoas que querem aprender. E eu tomo como minha responsabilidade colocar essa perspectiva neles, garantir que eles estão aprendendo e, de alguma forma, quando começa a ter algum desvio, de novo, se você tem um interesse genuíno na pessoa, você percebe isso e sabe como tratar. Mas nunca vai ter uma perspectiva, uma estratégia que funcione com todo mundo, porque muitas das vezes pode acontecer até daquilo ser algo pessoal do indivíduo, e quando é algo muito próprio da pessoa, não tem nada que você possa fazer. Infelizmente, isso acontece também. Às vezes tem situações que você tem que entender, olha, eu não consigo tocar essa pessoa. Então, é saber também o momento de escutar, mas sempre prestando atenção nas pessoas para entender o que, de fato, funciona melhor com cada um. Além de conhecer as pessoas, como foi falado no Brasil, tem uma outra coisa que é o seguinte: é um grupo, então é um objetivo comum.
Então é importante que o líder tenha a capacidade de explicar para o grupo a contribuição de cada um para aquele. E ao dividir isso e ao mostrar de uma maneira simples o que cada um pode contribuir, e estando junto e mostrando como é que se evolui, acho que isso é a forma que vai motivar o grupo, porque não é um objetivo pessoal, é uma área. E só vai atingir se todos atingirem. Não adianta só um ser o bom e o resto não for. Então, essa força de grupo e mostrar isso de uma maneira clara e objetiva e simples, porque a simplicidade na comunicação move muito. Porque aí você tenta tirar um pouco as diferenças de cada um. Mas eu diria que era isso, é tentar identificar a contribuição de cada um e falar, ó, nós só vamos atingir isso como grupo, então como a gente faz para si. Rapidinho, boa noite. Eu acredito que a minha pergunta se refere mais ao Patrick, né? É uma dúvida. Eu trabalho numa empresa que já vai fazer 7 anos, passamos por esse processo de pandemia, né? Praticamente foi a equipe toda tendo que ser desligada, né? E eu acabei ficando nessa empresa. E hoje eu sou coordenador contábil lá. Porém, a minha dúvida de ingressar no estudo de uma MBA, eu estava com muita dúvida para poder adquirir mais conhecimento, que é o que eu preciso no momento. Eu sou coordenador, mas eu sinto necessidade de ter mais conhecimento na minha área, porque até mesmo, às vezes, vem algumas perguntas, até mesmo da diretoria, da minha gerência, que eu não tenho a oportunidade de responder. Eu sinto essa necessidade de responder, mas não deixam, entendeu? E eu queria saber se a MBA que eu escolhi, que é a IFRS, se eu vou agregar com esse conhecimento na minha área. Olha, eu dou aula nesse curso. Se eu falar que não, o Flávio vai me jogar pela janela ali. Chama o coordenador. É, olha, sem dúvida, cara. Eu acho que dentro da dinâmica da carreira mesmo, né, as coisas acontecem não necessariamente na velocidade que a gente quer. Eu me lembro de estar em situações como que você mencionou, que você está numa sala, às vezes você tem dois superiores e um líder pergunta. E, pô, tu não tá, não sei, você tá, pô, eu sei a resposta, peraí, então, eventualmente, essas oportunidades vão aparecendo. E muitas das vezes elas aparecem quando a gente menos espera também. E a gente tem que estar preparado, porque, de novo, lembra que eu falei, né? As decisões mais importantes sobre a sua carreira vão acontecer quando você não estiver na sala. E muitas vezes vai ser alguém que fala, não, peraí, mas eu conversei desculpa, seu nome? Robson. Eu conversei com o Robson e o Robson, pô, ele tinha uma visão importante sobre isso. Então, é ali que, de repente, vai começar a surgir as oportunidades. Eu acho que dentro da carreira, o que a gente tem que fazer é estar sempre preparado para quando isso acontecer, porque muitas vezes isso vai depender da nossa ação. É, por um lado bom, às vezes, porque a gente ainda precisa de uma certa maturidade, e às vezes por um lado ruim, porque a gente deu azar, não deu a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, de ter a abertura para responder. Mas com certeza uma hora essa abertura vai vir, cara. E dentro do MBA e do IFRS, por exemplo, é uma discussão muito técnica e muito voltada ao dinamismo que a gente vê na contabilidade em relação ao processo normativo. No sábado passado, né, Flávio, a gente estava numa aula que a gente falou basicamente sobre todo o processo normativo, desde o início da pesquisa até o momento da normatização no Brasil. A gente falou um pouquinho por que as normas são de tal maneira, por que no Brasil se aplica assim, tudo isso é conhecimento que você vai agregando, que é o momento quando você tiver uma discussão, você fala, não, mas eu sei por que foi feito dessa forma. Essa norma foi implementada no Brasil porque houve isso, essa discussão, existe registro no site do IASB, então assim, você vai criando um repertório. E não tenha dúvida que, cara, conhecimento nunca vai ser demais. Eu brinco lá com o time que não existe conhecimento aleatório, né? Então chega lá com informações aleatórias. Eu gosto muito de filosofia. Às vezes eu junto o time e começo a falar sobre teorias da filosofia, explico como é que isso se relaciona à contabilidade. E às vezes o pessoal está meio assim, mas eu coloco alguma coisinha ali e falo, não, tá vendo, pessoal, como é interessante? Alguns ali eles se interessam de maneira hierárquica, sabe? Isso é o que eu estou falando, né? Finge que estão interessados. Mas às vezes os outros se interessam mais, aí buscam ler alguma coisa. Cara, o conhecimento é uma coisa fantástica, cara. Eu tive esse ano eu não encontrei, mas no Congresso USP do ano passado, eu encontrei um senhor, professor Luiz Alberto Melkert. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar ele na internet. Ele, na verdade, era um senhor cego que estava na entrada do Congresso para fazer o cadastro, né? E aí eu encontrei ele, fui ajudá-lo, né? Me apresentei,
ofereci ajuda, levei ele até a plenária, sabia que ele era um professor. E depois, conforme ele começou a conversar comigo, ele é um economista com 2 doutorados. Ele fez um doutorado nos Estados Unidos, voltou para o Brasil e teve problemas para reconhecer o diploma. E ele fez o doutorado. E a gente passou horas conversando. Minha dissertação no mestrado falava sobre economia, né? Em especial, eu analisava alguns estudos de grandes economistas, e ele passou horas conversando comigo sobre as teorias econômicas que eu estava aplicando, por onde eu poderia ir, cara. Eu fiquei encantado, assim. O senhor é um acadêmico espetacular, um homem cego, desde criança, com 2 doutorados, não consigo fazer um olhando aqui, nem óculos eu uso. E ele estava lá buscando conhecimento, cara. Ele estava lá para ouvir trabalhos de graduação, de pesquisa, de mestrado, e para contribuir com o conhecimento dele, cara. Eu tirei tanta coisa positiva dessa conversa. Eu acho que o conhecimento e a busca incessante pelo conhecimento é uma característica humana espetacular. E, de novo, o crescimento, ele não está em obter a resposta, ele está na busca pela resposta, né? Por isso que, às vezes, a gente sentar e pesquisar um assunto para chegar, eventualmente, na resposta, é muito melhor do que você ter a resposta pronta ali para você. Então, cara, não tenha dúvida que você está no caminho certo. Tenho dúvidas também. Nem a sua dúvida, não. Bom, pessoal, a gente vai caminhando para o final aqui. Quando tem tanta pergunta assim, é um excelente sinal de que todos gostaram muito. Então, antes de deixar os nossos convidados darem uma última palavra, eu queria agradecer muito aos dois. Foram excelentes reflexões, acho que agregou muito e abriu esse semestre com chave de ouro, como a gente costuma falar. Então, obrigada de verdade por terem disponibilizado o tempo de vocês para estar aqui hoje. Eu deixo vocês fazerem uma última palavra, se quiserem deixar uma última mensagem para os nossos alunos. E depois eu passo a palavra para a professora Raquel para a gente dar continuidade. Bom, pessoal, obrigado, Luciano. Eu só tenho uma Aline ali, né? Você vê que eu estou desde 7 da manhã falando com a Aline lá no nosso comitê de auditoria, pelo telefone, então acabou saindo, já saiu vários Alines errados hoje, né? Então, peço desculpa. Mas eu gosto muito nesse evento sempre falar um pouco, principalmente quando é um público como vocês, né, que envolve uma gama diferente aí de experiências, mas com a contabilidade bem como foco, sobre o papel do contador. Eu falei um pouquinho hoje, né? A nossa colega no chat falou sobre uma situação que ela está na empresa, que ela sente um ambiente que não é muito bacana, que ela sente ali uma dificuldade e nesses aspectos de vivência, e estejam preparados, porque esse é um desafio que a gente segue na contabilidade. E quando a gente fala de uma empresa, você tem diversos departamentos com motivações diferentes, com perspectivas diferentes, pessoas com raciocínios diferentes, e isso é um desafio, principalmente quando o contador é aquele responsável pelo dever de diligência. Você fala, às vezes, com o departamento de finanças nas empresas, a obrigação deles é qual? É maximizar o retorno do acionista. Isso é o dever de diligência dele, não é necessariamente errado. Agora, o contador é aquele cara com os pés no chão. Por que o contador é o chato nas empresas? Por conta disso, porque ele tem esse dever. Eu tive num evento há algum tempo atrás com o presidente da CVM, João Pedro, e ele falou isso: olha, gente, o contador é importante, ele é o chato mesmo, mas ele tem que ser o chato, porque são os chatos que movem a governança das empresas. Então, vocês como contadores vão passar por isso. Teve um caso que, às vezes, eu até falo em sala de aula, nos Estados Unidos, uma empresa chamada Sunbeam. Ela era uma empresa de aparelhos domésticos, vai fazer aquela tostadeira, né? Aquela bem clássica, né? Que sobe, você deve ter visto vários aí, filmes americanos. E ela é uma empresa que entrou em falência, mas 3 anos antes dela entrar em falência, uma auditora júnior, contadora, ela identificou o que ela chamava de uma prática de atitudes antiéticas na companhia, envolvendo a contabilidade, registros contábeis inapropriados, uma cultura de muita pressão da administração que faziam com que os números sempre tivessem uma certa previsibilidade. Ela identificou isso, preparou um memorando para poder encaminhar a liderança da companhia, e ela estava num ambiente semelhante ao que a colega falou. Olha, ela não tinha apoio. Ela preparou um memorando e levantou todos os problemas da companhia. Ela passou para o CFO. O que o CFO fez? Engavetou. E falou para ela: olha, não mexe nisso não. Isso é um momento difícil para a companhia, para a liderança. 3 anos depois, a companhia entrou em falência, pelos exatos pontos que ela levantou. Perderam-se mais de 30 mil empregos. Isso é muita coisa. O mercado, acionistas, né, perderam economias. Pessoas que trabalhavam na empresa, que tinham sua aposentadoria, isso é muito comum nos Estados Unidos, né, aposentadorias lastreadas em ações da empresa, perderam a economia de uma vida toda.
que talvez teria sido apaziguado se ela, obviamente, de novo, né, entendendo todo o contexto, né, ela tinha um contexto também, obviamente, difícil, mas qual que era o dever do contador, o dever de independência? Olha, se você identificou alguma coisa que indica, e de novo, não sou eu falando, é o nosso código de ética, indica que há um mal feito contábil, é seu dever como contador garantir que isso seja levado a cabo. Talvez se ela tivesse um pouco mais de força, ou então um ambiente que eventualmente privilegiasse uma boa governança, isso teria resolvido, a companhia estaria até hoje, o mercado não teria sofrido tanto, pessoas não teriam perdido seu emprego. E é engraçado, porque alguns anos depois, algo parecido aconteceu na WorldCom, no início dos anos de 2000, uma fraude que foi também achada por uma profissional um pouco mais séria da auditoria interna. Ela fez a denúncia, a empresa conseguiu ainda se salvar de certa forma, muito embora tenha entrado de falência, mas a nossa falida ela foi melhor adquirida por outra empresa, houve menos perdas, e a menina foi a capa da revista Time dos anos 2000. Então, assim, às vezes é um dever difícil, mas o contador tem que saber de fato o que se espera dele em relação à diligência. Não é sempre fácil, às vezes pode atrapalhar o seu caminho numa empresa, mas para o contador o certo tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, infelizmente, estejam prontos para esse conflito, mas tenham bastante consciência de qual é o dever de diligência de vocês em relação ao seu trabalho nas companhias. E essa é a forma na qual vocês protegem o acionista, vocês garantem uma operação transparente e privilegiam o mercado de capitais como um todo. Queria agradecer a oportunidade. Realmente, para mim, foi muito bacana estar aqui. Queria continuar estimulando vocês, sem dúvida, vocês primeiro estão na profissão correta, estão fazendo os passos corretos. Desculpa se assustei do dever fiduciário, mas é a verdade. E eu queria que vocês tivessem um pouco que o Patrick falou de uma forma bem simples, que vocês, seja na área que vocês estiverem, não existe jeito certo de fazer a coisa errada. Então, é tão simples quanto. Essa é a conduta que vocês fazem na vida de vocês, é o que vocês têm que fazer na empresa. Mas vocês estão numa excelente instituição, com certeza isso vai abrir portas para vocês em várias empresas, dentro da empresa de vocês, para crescimento, e aí vai caber a vocês, com o conhecimento, com a dedicação que vocês estão buscando aqui, fazer essa diferenciação. Mas muito obrigado e boa sorte a vocês. Bem, agradeço também em nome da FPCAF, ao Patrick e ao João Carlos pelas excelentes reflexões e por terem de novo aceitado o nosso convite. Nosso evento está quase chegando ao final, mas antes vamos ao Prêmio Excelência Acadêmica FPCAF. Esse é um prêmio instituído aqui na FPCAF visando reconhecer o desempenho de seus docentes e discentes. É uma grande honra apresentar a vocês os alunos e docentes que se destacaram no primeiro semestre de 2024 em nossos cursos.
parabenizamos a todos os alunos e docentes premiados pelo excelente desempenho e por, claro, contribuírem com a manutenção da FIPECAF como referência de ensino do país. Temos alunos ganhadores aqui? Então, vem até aqui a Aline, receber um mimo nosso e registrar esse momento. Muito bem, pessoal. Chegamos então ao final do nosso evento. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos que estão por aqui conosco, os que estão online. E em nome da FIPECAF, desejo um excelente semestre letivo. Tenham todos uma excelente noite.